Há algum tempo vemos que as coincidências de uma certa história estão aparecendo cada vez mais dentro de One Piece. No capítulo 1084 tivemos revelações de um personagem importante que pode impactar todo o resto. E eu vou dizer pra vocês que Guto Cravadas não erra. Assim, a grande magia de acertar as coisas, de prever, é estar preparado. Eu estava preparado quando as pessoas achavam que eu era maluco. Eu falava uma coisa que podia vir a acontecer, desacreditavam, mas no fim as coisas aconteciam. Porque o preparo com esse conhecimento era mais forte. Vamos puxar logo aqui, meu amigo, vamos puxar nosso queridíssimo Momento Alura. Porque, meu amigo, se você está de olho no presente, você tá vendo que as coisas estão acontecendo, né? Você tá acompanhando aí a grande revolução que estamos passando aqui para um momento que já é chamado por alguns estudiosos da atualidade como uma revolução, certo? Com essa nova onda de inteligências artificiais vindas por aí, que inclusive o próprio Oda fez um experimento com AI para One Piece. O Oda brincou ali, o Oda pediu pro ChatGPT escrever uma história, um arco de One Piece com novos personagens e tudo mais. Ele curtiu um pouco o resultado, né? Disse que talvez ali podia até utilizar esses alienígenas que eles colocaram dentro da história de One Piece. Eu particularmente acho que já está sendo utilizado, mas de qualquer forma, isso mostrou o potencial para essa ferramenta por um lado completamente diferente. Não é apenas em questão de programação que, né, entender de inteligência artificial generativa pode te ajudar, mas como se você trabalha com texto, se você trabalha com histórias, se você trabalha com storytelling, se você trabalha com muitas coisas, isso é uma ferramenta bastante forte em suas mãos. E assim, a Alura, pensando em você, que às vezes nem trabalha com essa área da tecnologia novamente, fez um curso de inteligência artificial generativa para você aprender a utilizar com mais sabedoria o ChatGPT, Midjourney e por aí vai, né? Porque você consegue utilizar muitas outras AI nessa mesma pegada com esse conhecimento. Eu fiz esse curso lindo, maravilhoso, dá para utilizar em muitas coisas. Eu já utilizo aqui dentro do canal, em alguns pontos que talvez vocês nunca descubram, mas, né, estou deixando aqui pra vocês esse link. Através apenas do link alura.tv/cronosfera, você consegue desconto lindo, 10%, que às vezes você acha que 10% não é nada, né, mas 10% ali, meu amigo, pra você pegar o restante e aproveitar a vida, fazer aquele jantar gostoso com aquela pessoa que você ama, pra você comprar mangá de monte, pra você assinar e assistir anime, pra você fazer um monte de coisa. Então aproveita, esteja preparado. Anjos, a Terra Celestial, a Arca de Noé, o Jardim Suspenso da Babilônia, Cavaleiros do Apocalipse, 7 pecados capitais, deuses, demônios, frutos proibidos, Sodoma, Gomorra, a Árvore de Adão, a Árvore de Eva e a própria Bíblia. Agora, surgiu uma nova personagem em One Piece, uma personagem que está relacionada ao século perdido e que tem uma bagagem extremamente grande, historicamente falando. Seu nome é Nefertari Lily. Lily nos foi apresentada no capítulo 1084 e o que sabemos basicamente é: ela estava nessa reunião, ela foi para essa reunião junto com outros 19 governantes de reinos poderosos do mundo. Eles posteriormente formariam o governo mundial, todos esses 20 reinos. Porém, Lily ficou de fora. Ela não participou dessa união, então os Nefertari não viraram Tenryubitos e não apenas isso, ela também sumiu e não existem mais registros de sua existência por aí. Sua identidade foi propositalmente apagada da história e restou apenas um registro, uma carta escrita e a lembrança de seu nome, Lily. E assim que eu li esse capítulo, eu fui a completa loucura, porque esse nome, ele complementa bastante de uma teoria que temos aqui de muito tempo atrás, Guto Cravadas. Uma teoria muito antiga de que Mu teria a ver com o Jardim do Éden por conta das construções ali paralelos da história de One Piece, que Mu teria a ver com a serpente, eu propus até que ela teria a fruta da serpente ou de algum tipo de serpente, e que no final das contas, Mu teria a ver com Lilith. Mas Guto, afinal de contas, quem é Lilith?
Lilith é uma figura que não aparece apenas na religião cristã, mas em várias e várias culturas através do tempo pelo mundo inteiro. E quando digo várias, são várias realmente. Desde a Bíblia cristã, alfabeto de Ben Sira, crenças judaicas, mesopotâmicas, sumérias, gregas, dentre muitas outras lendas. Surgindo na Bíblia, segundo algumas interpretações, Lilith teria sido a verdadeira primeira mulher criada por Deus. Foi criada por Deus junto do momento em que ele criou Adão, utilizando barro e também sujeira ou quaisquer outros detritos para criar Lilith. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Acontece que posteriormente Adão não teria ficado satisfeito com Lilith. Ela não era boa o suficiente ou ela não era da forma que ele esperava. Ela não era submissa da forma que ele queria e isso criou muitas desavenças entre eles. E depois de muitas brigas, depois de se unir a alguns anjos caídos, anjos eles, citamos aqui Samael, que é basicamente uma outra leitura para Lúcifer, Lilith deixou o Jardim do Éden. Ela renunciou a essa posição, passou a viver pelo deserto, passou a viver em muitos cantos do mundo. Junto com esses anjos caídos, ela daria luz a pelo menos 100 demônios por dia, né? Basicamente aqui uma versão da mãe das sucubos e dos incubos, né? Enfim, outras formas de demônios que surgiram, que seriam originários dela. É curioso a gente pensar que ela daria fruto a demônios, mas deixa isso aqui para outra conversa. Ela era uma figura extremamente sedutora e bela, vista como a mulher mais bonita de todas, como a figura mais bonita de todas, que sempre foi vista em todo tipo de mitologia, todo tipo de religião, como uma figura que está ali para enganar os outros. Seja pela arte da sedução, seja por suas doces palavras, Lilith vai conseguir te enganar, vai conseguir te apertar e extrair o que ela precisa de você. Até mesmo em religiões e crenças mais antigas, tinha-se a questão quanto a Lilith, quanto ao mal de Lilith depois do casamento, né? As esposas tinham muito medo de que os maridos caíssem no mal de Lilith, que seria, né, uma energia que viria para seduzir os recém-casados e desviá-los desse caminho, enfim. Pelo mundo tem muitas e muitas variações. E praticamente sempre ela é retratada junto a um certo animal. E esse animal é uma serpente, uma cobra. Vemos ali em esculturas que estão colocadas na grande catedral de Notre Dame, até mesmo em pinturas do Rafael, né, a tartaruga ninja, pinturas do Michelangelo e por aí vai. Pinturas que datam 1500 e poucos depois de Cristo, outras esculturas mais antigas e muitas outras obras. A rainha da noite, deusa da lua negra, rainha da lua sombria, deusa das tempestades, demônio do mar. Esses eram alguns títulos atribuídos a Lilith. Na Babilônia, principalmente, sempre associavam a lua como uma mulher tal qual a lua, que tem várias faces, muitas mudanças e sempre afetam o mar. E bom, tudo isso tem muita relação com One Piece, né? Principalmente se a gente pensar na relação entre lua e deus do sol. No Egito, no mundo real, tivemos a rainha Nefertiti, cujo nome obviamente inspirou os Nefertari de One Piece, não apenas o nome da Titi, que era mãe da Vivi, mas também Lilith. O nome Nefertiti significa algo como a mais bela chegou, dando a entender para os estudiosos que ela nem mesmo era daquela região, mas não sabemos nada sobre seu passado, ela teria vindo de longe. E além de extremamente bela, Nefertiti, assim como Lili, também sumiu de repente, foi assassinada de um jeito que ninguém entende muito bem o porquê. Você quer mais coincidências? Nefertiti também era conhecida como a Senhora das Mulheres, e ela adorava monoteístamente o deus Atum, que é o deus do sol. Porém, como toda grande história, existem muitas variações. Algumas crenças que seguem até hoje interpretam a Lilith não como esse demônio que é pintado em outras lendas, em outras culturas, mas como um símbolo de libertação. Um símbolo de libertação principalmente feminina, uma mulher que não se colocou submissa a Adão, pois acreditava que eles deveriam viver como iguais. Aquela que não estava satisfeita com a inferioridade e lutou
por um patamar melhor. Praticamente todas as interpretações modernas de Lilith a colocam sempre como uma mulher bela, bonita, poderosa e implacável, sempre bastante independente e segura de si mesmo. Até mesmo se formos entrar nos quesitos, nas partes de análise de arquétipos comportamentais, temos muito bem estipulado ali o arquétipo de Lilith. E com certeza em algum tipo de conteúdo audiovisual ou até mesmo um livro, você já se esbarrou com personagens que se encaixam nesse arquétipo. Porém, como tudo isso se encaixa com One Piece? São inegáveis as relações entre Nefertiti, Lily e Lilith. Porém, se Imu é Lily ou não, isso acaba ficando para uma outra discussão. Mas quando pensamos em Lily, é obrigatório lembrarmos de Amazon Lily. Inicialmente pelo nome, é claro, Amazon Lily, mas também porque Lilith é esse símbolo de independência da mulher. E Amazon Lily dentro de One Piece é a Ilha das Mulheres. Uma ilha habitada unicamente e exclusivamente por mulheres, liderada por mulheres desde sempre, um lugar seguro que elas podem ficar. E você quer mais semelhanças? Lily em inglês é basicamente lírio, né? A flor, lírio. E praticamente todas as Kuja têm nome de flores. Todas as personagens têm nomes de flores. Quer ir além? Cobras. Você lembra que Lilith é sempre associada a cobra? Você lembra de Amazon Lily? Todo canto tem cobras. Todas as personagens andam com cobras junto a seus corpos e utilizam essas cobras como armas. O barco da Imperatriz Boa Hancock é liderada por 2 cobras gigantescas. As irmãs cobra estão na cadeia, no topo da cadeia alimentar dessa ilha. Tudo tem a ver com cobras, que tem a ver com Lilith, que tem a ver com Lily. Lily, Amazon, Lily. Basicamente a floresta dos lírios. E com isso temos 2 teorias a se propor. A primeira partindo do pressuposto de que Lilith era má, assim como muitos dos escritos seguem essa teoria. Para que Nefertari Lily seja má, vamos considerar que ela é Imu, aquela que no meio da reunião entre 20 líderes importantes para o planeta não tolerou estar abaixo deles, nem mesmo no mesmo patamar. Se via como muito mais capacitada, muito mais inteligente e poderosa e deveria então governá-los. Por isso, recusou-se a entrar no governo mundial, recusou-se a voltar para Alabasta e ficou nas sombras, tal qual uma serpente silenciosa que não mantém de refém apenas a população de civis daquele mundo, mas todos os líderes, todos os poderes, todos os países que acham que são poderosos, que são especiais, mas nem mesmo conhecem a sua figura, que se espreita nas sombras, apertando sempre docemente, tal qual uma poderosa serpente, aquela que está por trás de todos os planos, negócios e acontecimentos, sempre mirando estar acima de todos, imortal e infinita como líder, apagando revoltas, revoluções e todas as luzes que ousarem se colocar no caminho. Uma grande lua gerando um eclipse, impedindo de que a população possa receber diretamente o brilho do sol. Porém, assim como temos versões positivas da Lilith durante nossa história, temos essa teoria também. Lilith teria se encontrado com esses 20 líderes 800 anos atrás e não concordou com o jeito que eles pensavam. Ela via o mundo de uma forma semelhante ao Rei Cobra, o seu descendente. Ela via as pessoas como iguais. Os líderes não tinham uma importância maior, as pessoas não eram menor, por isso todas as vidas tinham um peso equivalente. E ao ver esses líderes colocando esses valores em xeque e indo totalmente contra eles, ela não estava confortável, mas era uma minoria muito pequena. Esmagadoramente foi apertada na reunião em Marejoa e não teve mais como ficar por ali. Os outros 19 reis se viam superiores a ela, não apenas por suas ideologias, mas também por ela ser mulher. E por conta dessas crenças disruptivas, Lilith teve que sair ali correndo de Marejoa, correndo e se escondeu para que não fosse caçada e morta. Se exilou num lugar que não seria perseguida de jeito nenhum,
no meio do Calm Belt, possivelmente contando com a ajuda dos antepassados daquelas grandes serpentes que conseguem navegar por lá. Seu nome foi completamente apagado da história, afinal de contas, deixar essa determinação seguir viva seria muito perigoso para os Tenryubitos. Lilith então teria criado Amazon Lily, uma terra em que ela poderia ser livre e que ela poderia proteger outras mulheres de homens maléficos. O Rei Cobra não sabe, mas Amazon Lily teria influenciado outros povos, que até mesmo chegaram a criar aquela Bíblia que vemos nas mãos do Kuma, com uma mulher poderosa na frente de um sol brilhante, e em volta temos pequenas asas. Quero lembrar aqui dessa escultura. Embora a história queira contar a trajetória de Lilith como uma lua negra que ofuscava o brilho, ela na verdade queria refleti-lo, não sendo uma lua que tapava o sol da liberdade, mas aquela lua que o auxiliava. A lua que guiaria o brilho para onde o sol não alcançava, a lua que iluminava o povo enquanto eles aguardavam o retorno do sol. Ela que se associou a anjos caídos, anjos de asas negras com poderes de fogo, que eram vistos como maléficos, mas que na verdade tinham objetivos nobres. Objetivos esses que foram roubados e pisados pelas pessoas que hoje se intitulam deuses e chamam seus inimigos de demônios. Lilith teria sido a primeira aliada dos Di, ou quem sabe, sua progenitora. E bom, quem seria Imu nessa hipótese? Seu marido. Um homem que, assim como Adão, nunca esteve satisfeito de estar em pé de igualdade com Lilith. Aquele que queria se colocar acima dela e acima dos outros. Não estava satisfeito apenas em ter contato com ela, que estava sentada naquela grande mesa com 20 pessoas, mas que queria não apenas o seu lugar, mas como um lugar acima de todos. Imu teria montado então um plano de assassinato à rainha Lily, assim como aconteceu com Nefertiti, mas ele fracassou em exterminá-la, pois seus frutos seguem vivos até os dias de hoje, e resta a ele tentar apagar as luzes geração pós geração. E aí? Qual das duas hipóteses você gosta mais?